Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Quero fazer uma oração com você neste momento. Senhor Deus, é diante da Tua presença, diante do Teu amor, que entregamos a nossa vida, o nosso coração, diante do Teu altar nesta noite. Que o Senhor possa, Pai querido, de um modo especial se manifestar na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim nós honramos a Ti, ó Pai, com a nossa vida, para a glorificação do Senhor em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Só eu? Só eu. Isaías 61, verso 1 diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eu gostaria de falar nessa noite a respeito de um tema. Você vai repetir comigo. Você vai dizer assim: você não é nenhuma surpresa para Deus. Amém? Você não é surpresa para Deus. A gente passa boa parte da nossa vida procurando saber o que vamos fazer, o que estamos fazendo, e às vezes culpando muitas coisas que aconteceram de ruim na nossa vida. E começamos então a pensar a respeito, algumas pessoas a gente vê nos telejornais, né? Pessoas que colocam fim na própria história porque de repente veio desemprego, veio dificuldade financeira, ou uma desilusão amorosa, e as pessoas vão indo de mal a pior, colocando um fim na própria história. Deus não deseja que venhamos passar por todos os tipos de dificuldades possíveis que o ser humano pode passar. Nós temos que viver a abundante vida que Deus tem para nós, e para isso nós estamos nessa vida como uma viagem. Mas nessa viagem Deus quer que eu e você aproveitemos o máximo possível para que um dia possamos encontrar realmente com o Senhor na glória. É muito importante quando nós conseguimos entender que a nossa vida aqui ela tem que ser bem vivida. E muitas vezes essa vida não é bem vivida pelos temores e terrores que assolam o nosso coração. Então nós temos que aprender a lidar com as coisas, né? Hoje você tem que olhar para a sua vida e dizer: a minha vida hoje vai servir de testemunho para que outras pessoas possam entender que podemos superar todas as coisas. Sabe o que nós encontramos no meio do caminho? Nós encontramos muitas pessoas. Hoje nós encontramos pessoas que nasceram com alguma dificuldade física, né? Pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que dão show naquilo que é questão de superação, né? E essas pessoas sempre estão passando, ou seja, num vídeo na internet ou num telejornal, passam como algo de superação. E muitos de nós, quando assistimos a história daqueles que às vezes não tem o braço, não tem as pernas, né, não tem alguma dificuldade, e a gente admira, e muitos de nós choramos ao ver aquela situação. E quando a gente chora vendo a situação, a gente diz, não, começa a refletir sobre a própria vida e dizer, realmente eu não posso reclamar tanto, porque eu vejo que tem pessoas que têm dificuldades maiores do que eu.
E passando por situações assim, a gente pode entender uma coisa. Que se a vida daqueles que nasceram já com um problema muito mais grave do que muitos problemas que temos aqui hoje, nós podemos também meditar o que pode servir o meu testemunho para influenciar a vida de outras pessoas. A boa parte de nós não recebemos aquilo que Deus tem para nós por um motivo muito básico, porque nós não nos importamos com a vida do outro, né? Não nos importamos com o bem-estar do outro, com o interesse do outro. A maioria das pessoas hoje preocupa somente em que Deus venha resolver os seus próprios problemas. Hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem tudo para si, e se elas já têm tudo, os outros não têm tanta importância. Aí alguém pode dizer, pastor, mas eu não penso assim. Tá bom que em algumas áreas a gente faz tudo muito bonito, mas em outras áreas a gente deixa a desejar. Se nós temos a convicção que estamos indo para o céu, encontrar com o Senhor Jesus na glória. Por quê? Porque a Bíblia nos declara que nós temos a salvação em Cristo. E se eu tenho a salvação em Cristo e sei que existe somente dois caminhos, o céu de glória e o inferno de derrota. E a maioria de nós, o que fazemos? Nos preocupamos em sempre, cada vez mais, preparar a nossa vida para aquele grande encontro com Cristo. E poucos de nós realmente nos importamos com aqueles que não estão indo para o mesmo lugar do que você. Não preocupamos tanto com a salvação de outras pessoas, tanto eu estou indo, já está tão difícil ir sozinho, quanto mais levar alguém comigo. A maioria das pessoas estão pensando assim. Por quê? Porque o coração do homem é egoísta. E o homem não consegue entender que a bênção de Deus, ela vem na nossa vida quando conseguimos abrir o nosso coração para que algo diferente possa acontecer. Eu abro meu coração versus o meu próximo, Deus abre o coração versus nós dois. É quando eu consigo entender que eu devo doar a minha vida por amor a outras pessoas, que seja em mínimas coisas que eu possa fazer, mas é importante que eu faça aquilo. Então, temos que ter uma vida cristã prática, que toda aquela dor que você viveu, todo o sofrimento que você viveu, tudo aquilo que você talvez gostaria de cancelar da sua memória, você deveria fazer isso a partir de hoje da sua mensagem. Pegar aquela dor, aquele sofrimento, aquela desilusão e fazer disso a sua mensagem. Dizer para o mundo, olha, eu era assim, a minha vida estava para terminar, eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais alegria, mas o dia em que eu encontrei a Cristo, tudo mudou. Sabe? As pessoas têm que ver isso em nós, né? Agora a gente encontra pessoas que são convertidas não sei há quantos anos e ainda lamentam do sofrimento que passaram lá atrás. Hoje, quando você conta o seu testemunho, não pode ser por tristeza daquilo que você viveu, mas de alegria, porque aquelas coisas passaram. Aquilo passou. Agora você anda em novidade de vida. E eu encontro no texto bíblico, um texto muito citado, é na multiplicação dos peixes e pães. A gente vai vendo, coisa tremenda e coisa linda foi, aquele rapazinho chegar com 5 pães e 2 peixinhos, por uma multidão de mais de 7.000 pessoas, né? E o que Jesus fez? Jesus multiplicou, abençoou, todo mundo se alimentou, e Jesus no final ele deu uma ordem, junta tudo aquilo que sobrar. E eu paro para pensar na nossa história de vida como um todo, porque todos aqui, se eu perguntasse quem já passou por algum tipo de tristeza na vida, todos teriam alguma coisa para contar. Talvez alguns iriam começar a chorar, não iam conseguir nem falar de tão forte que aquilo foi para ele. Mas eu encontro no texto bíblico, quando nós conseguimos voltar a nossa sintonia para Deus, nós conseguimos entender que Deus, Ele pega essa sobra da nossa vida. Sabe por que eu disse que Deus, você não é nenhuma surpresa para Deus? É porque Deus pega aquela sobra, sabe aquilo que ninguém mais queria? Que a família dizia não tem mais jeito, que os amigos diziam isso é um caso perdido, que aqueles que tentavam ajudar diziam não consigo mais ajudar essa pessoa, porque essa pessoa não aprende. Sabe aquele resto, aquela sobra que a pessoa chega ao ponto de dizer, só me resta morrer, porque já a vida não tem mais graça, aquilo que eu faço já não tem mais graça, as coisas que eu faço já não tem nem mais nenhum valor. Jesus pede para guardar a sobra, e com essa sobra Jesus vem para restaurar a nossa vida. Sabe, você não tem que ter muita coisa para oferecer ao Senhor.
Todos os dias queremos engrandecer o nome do Senhor, mostrando que somos alguma coisa. Senhor, eu já sei orar. Senhor, eu tenho os dons espirituais, eu sou mais especial que os outros irmãos, porque eu sou usado por Ti. Né? Grande parte das pessoas querem mostrar para Deus aquilo que já é, quando na verdade temos que mostrar para Deus aquilo que não somos. Por que eu vou mostrar a Deus os dons? Porque isso pertence a Ele. Por que eu vou mostrar a Deus o meu lado bom? Senhor, eu mereço receber essa bênção. Já estou orando 3 minutos por dia, né? Para alguns isso é recorde. Para quem não orava nada, 3 minutos já é muito. 15 minutos já é muito, né? Então, aí a gente, Senhor, eu mereço, porque agora eu estou fazendo tudo o que é certo. Será que fazemos tudo aquilo que é certo? Será que por mais que queremos acertar, por mais que dedicamos em uma vida de acertos, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos considerar melhor do que os outros. A Bíblia diz, considere-se cada um melhor do que você mesmo. Sabe por quê? Todos os dias nós temos que nos humilhar perante as poderosas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu estou te mostrando uma área que eu ainda não consegui libertação. Sabe, quando Jesus te chamou para um relacionamento com Ele, Ele já sabia que você teria dificuldade. Aí a gente chega na presença de Deus achando que nós somos surpresa para Deus. Fala assim, não, do jeito que eu estou levando a minha vida, eu acho que não tem jeito, porque o irmão lá conta o testemunho que conseguiu. O outro foi lá e falou que conseguiu. O outro disse também que conseguiu. Está todo mundo conseguindo. Eu não consigo. Então, eu acho que Deus não deve gostar de mim. Alguma coisa está de errado. Só que a gente considera Deus como se fosse um homem qualquer, né, que não conhece as coisas, que não conhece o coração, que não conhece as nossas vontades. Deus conhece o nosso coração. E é por isso que às vezes nós erramos tanto, porque muitas vezes a aparência não condiz com aquilo que está no coração. Né? O coração está puxando para uma coisa e na aparência é tudo uma outra coisa. Agora, quando eu não consigo e sou sincero a Deus, Deus, eu preciso de mudança, eu preciso que o Senhor cure as feridas que um dia foram abertas pela vida. Sabe, eu preciso dessa cura dentro do meu interior, que venha sarar essas feridas que até hoje sangram. Quando eu for sincero para Deus, que eu não consigo, que ainda eu não sei, Deus começa a trabalhar nas minhas feridas. A maioria de nós, por mais que já conseguimos orar, conseguimos jejuar, conseguimos ler a Bíblia, frequentamos a igreja regularmente, a maioria de nós ainda tem problemas sérios dentro do coração. Problemas que esses que só Deus pode entrar e fazer uma mudança na sua vida. Muitos já carregam a Bíblia, já evangelizam outras pessoas, mas ainda carregam lá do passado aquela questão que ele não conseguiu perdoar. Tem pessoas que já falam até em línguas estranhas, olha como é sério, mas tem ódio mortal de algumas pessoas. Aí as pessoas ficam sem entender. A gente fica sem entender. Às vezes, nós mesmos, que às vezes temos esse certo tipo de problema, ficamos sem entender com nós mesmos. Mas será que até que ponto Deus está me abençoando verdadeiramente? Né? É um portuliano isso aqui. Até que ponto Deus está realmente tocando na minha vida? Então Deus sabia que quando Ele te pegou você não era uma surpresa. Agora Deus te chama para um relacionamento, para que haja uma mudança na sua vida. Só que o mais interessante é que a maioria das pessoas se preocupa com o tipo de roupa que vão vir na igreja. Você já observou isso? Né? Então você chega, tem gente que tem a roupa da terça-feira, a roupa da quinta-feira, a roupa do domingo é um luxo. A do domingo é a melhor. Vai no guarda-roupa, abre. A do domingo tem que ser a mais bonita. Por quê? Porque é domingo. Eu não entendi até hoje por quê. Domingo é domingo, né, irmãos? Tem mais gente na igreja, aí é outra coisa.